Cara, eu planejei tudo nos mínimos detalhes. Depois de 2 anos e meio no front, sem avisar ninguém, consegui uma liberação antecipada para surpreender minha família no aniversário de casamento. Comprei flores no aeroporto, peguei um táxi direto para casa, imaginando a cara de felicidade da Patrícia quando me visse na porta. Sonhava com aquele momento há meses, ela gritando de alegria, me abraçando forte, os meninos Paulo e Henrique correndo para os meus braços. Mas quando cheguei na nossa rua às 7 da noite e vi as luzes da casa acesas, o que eu vi me fez gelar o sangue. Havia vozes, risadas, música, uma festa acontecendo dentro da minha casa. Pela janela da sala, vi Patrícia linda, de vestido novo, servindo jantar para um monte de gente que eu não reconhecia. Homens de terno, mulheres elegantes, taças de vinho, uma mesa farta. Pensei, que bom, ela tá fazendo uma festa surpresa para o meu retorno. Abri a porta devagar, com o buquê de flores na mão, sorrindo como um bobo, e gritei, surpresa, cheguei mais cedo para comemorar nosso aniversário. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Patrícia deixou o prato cair no chão. Todos os convidados pararam de comer e me olharam como se eu fosse um fantasma. Tiago, ela sussurrou pálida. O que você está fazendo aqui? A pergunta me acertou como um soco. O que eu estava fazendo aqui? Na minha própria casa, no meu aniversário de casamento? Surpresa, amor. Consegui voltar antes para a gente comemorar. Falei, ainda tentando manter o clima alegre, mas ela não sorriu. Em vez disso, me puxou para a cozinha, longe dos convidados que sussurravam entre si. Tiago, você não pode aparecer assim do nada. Ela disse, nervosa, aparecer assim? Patrícia, é minha casa, você é minha esposa. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Tiago, muita coisa mudou. Você esteve fora muito tempo. Eu refiz minha vida. Como assim refez a vida? A gente é casado. Ela apontou para a sala. Vê aqueles homens ali. São meus colegas de trabalho, meus amigos. Eles me conhecem como Patrícia Silva, solteira, empresária bem-sucedida que toca a própria vida. Naquele momento, tudo fez sentido de uma forma dolorosa. Ela não usava mais aliança, o cabelo estava diferente, mais moderno, e a casa tinha móveis novos, decoração que eu nunca tinha visto, e os meninos. Patrícia, onde estão Paulo e Henrique? Ela suspirou. Na casa da minha mãe. Eles se acostumaram com sua ausência, Tiago. Para eles você virou uma lembrança distante. Uma lembrança distante. Meus próprios filhos me viam como lembrança distante. Voltamos para a sala e Patrícia tentou me apresentar para os convidados. Pessoal, esse é o Tiago, meu ex-marido. Ele serviu na guerra. Ex-marido. A palavra ecoou pela sala como um tiro. Um homem de terno caro se levantou. Nossa, que situação. Patrícia, você não tinha me contado que era casada. Ela ficou vermelha. É complicado. Faz muito tempo que a gente não convive. Convive, como se casamento fosse questão de convivência, não de amor e compromisso. O jantar continuou, mas eu era claramente um intruso. Os convidados falavam sobre negócios, investimentos, viagens que Patrícia tinha feito. Uma vida inteira que ela construiu sem mim. Patrícia abriu uma empresa de eventos, comentou uma mulher. Ela é inspiração para todas nós mulheres independentes. Mulher independente. Minha esposa tinha virado mulher independente na minha ausência, como se eu nunca tivesse existido. O momento mais humilhante foi quando um cara chamado Eduardo, claramente interessado nela, perguntou: Patrícia, você não me disse que estava livre? Ela olhou para mim, depois para ele, e minha situação é complicada. Complicada. Eu era uma situação complicada na vida da mulher que jurei amar para sempre. Eduardo, depois eu explico melhor, ela disse constrangida. Naquela hora eu explodi. Depois explica o que, Patrícia? Que você é casada comigo há 12 anos. Que eu passei 2 anos e meio arriscando a vida pensando em você todo santo dia.
O silêncio voltou a reinar na sala. Eduardo se levantou. Acho melhor eu ir embora. Patrícia me liga depois. E saiu junto com a maioria dos convidados, que inventaram desculpas esfarrapadas para fugir do climão. Quando ficamos sozinhos, Patrícia finalmente falou a verdade. Tiago, você não pertence mais aqui. Essa não é mais sua vida. Eu cresci, mudei, construí algo novo. Você é passado. Não pertence mais aqui. As palavras me atravessaram como balas. Eu, que lutei por esse país, por essa família, que sonhava todo dia com esse lar, não pertencia mais à minha própria casa. Passei a noite no hotel mais barato que encontrei, sem conseguir dormir, tentando entender como tudo tinha desmoronado tão rápido. De manhã cedo fui na casa da sogra buscar meus filhos. Dona Carmen me recebeu constrangida. Tiago, que surpresa, a Patrícia não me disse que você ia voltar. Mais uma mentira. Nem a própria mãe dela sabia que eu existia ainda. Cadê Paulo e Henrique? Quero ver meus filhos. Ela hesitou. Eles estão na escola. Mas, Tiago, talvez seja melhor você conversar com a Patrícia primeiro. Esperei na porta da escola, igual um desesperado. Quando vi meus meninos saindo, o coração disparou. Paulo com 10 anos, Henrique com 8, crescidos diferentes. Corri até eles, filhos. Papai voltou. Eles pararam confusos. Paulo me olhou sem reconhecer. Quem é você? Senti uma facada no peito. Sou seu pai, campeão. Papai Tiago. Henrique se escondeu atrás do irmão. Nosso pai morreu na guerra. A mamãe disse. Morreu na guerra. Patrícia tinha dito para os nossos filhos que eu tinha morrido. Filhos, eu não morri. Tô aqui, vivo, voltei para vocês. Paulo continuou desconfiado. Você não é nosso pai. Nosso pai era soldado e morreu longe. Henrique começou a chorar. Quero minha mãe. Esse homem tá mentindo. A professora veio correndo. Crianças, o que tá acontecendo? Esse homem diz que é nosso pai, mas nosso pai morreu, explicou Paulo. Tive que mostrar documentos, fotos antigas, até ligaram para Patrícia confirmar. A humilhação de ter que provar que eu era pai dos meus próprios filhos foi devastadora. Patrícia chegou nervosa. Tiago, o que você tá fazendo aqui? Tentando conhecer meus filhos, que acham que eu morri. Ela pegou os meninos pela mão. Vamos para casa, filhos, depois eu explico. Não, gritei. Eu também vou. Quero conversar com meus filhos. Na casa da sogra, a conversa foi um desastre. Patrícia tentou explicar. Filhos, esse é papai Tiago. Ele não morreu, só ficou muito tempo longe. Paulo cruzou os braços. Por que você mentiu pra gente? Não menti, filho. Só simplifiquei. Simplificou, explodi. Você disse que eu morri. Como isso é simplificar, os meninos ficaram mais confusos ainda. Henrique perguntou. Então papai tá vivo, por que não voltou antes? Como explicar para uma criança de 8 anos que eu estava servindo o país? Que cada dia longe era uma tortura. Filho, papai estava trabalhando muito longe, protegendo o Brasil. Mas por que não ligava? Insistiu Paulo. Eu ligava. Mandava cartas. Patrícia interferiu. Tiago, as ligações eram raras. As crianças eram pequenas. E por isso você disse que eu morri. Foi mais fácil assim. Eles sofriam menos. Sofriam menos. Ela fez meus filhos me enterrarem vivo para que sofressem menos. Dona Carmen tentou amenizar. Tiago, a Patrícia passou por momentos muito difíceis. Criar 2 meninos sozinha. Eu mandava dinheiro todo mês. Mandava presentes, cartas. Dinheiro não substitui presença. Patrícia retrucou. Presença, eu estava servindo o nosso país, arriscando minha vida pela nossa liberdade. A discussão foi ficando mais acalorada na frente das crianças. Paulo começou a chorar. Para de brigar, eu quero que o papai vá embora. Henrique se agarrou na Patrícia. Mamãe, ele vai morar com a gente? Não, meu amor, ele vai procurar outro lugar para ficar. Minha própria esposa despejando na frente dos meus filhos. Saí de lá destruído. Patrícia me seguiu até a porta.
Tiago, você precisa entender. Eu reconstruí minha vida, os meninos se adaptaram, sua volta só vai bagunçar tudo. Bagunçar? Patrícia, eu sou marido e pai. Tenho direitos? Direitos? Que direitos? Você abandonou a família. Eu não abandonei. Eu servi o país. Para mim dá no mesmo. O resultado foi o mesmo, ficamos sozinhos. Naquela tarde, sentado num banco da praça, liguei pro meu irmão Carlos contando tudo. Mano, isso não pode ficar assim. Você tem direitos como pai. Mas e se eu lutar e traumatizar as crianças? E se você não lutar e perder eles para sempre? Ele tinha razão. Eu não podia desistir dos meus filhos, mesmo que Patrícia tivesse desistido de mim. Voltei na casa da sogra no fim da tarde. Patrícia estava lá conversando com os meninos. Bati na porta. Patrícia, preciso falar com você. Tiago, por favor, não insista. Não vou insistir no nosso casamento, mas vou insistir nos meus filhos. Ela suspirou. O que você quer? Quero um tempo com eles. Fins de semana, férias. Quero ser pai deles de novo. Eles não te conhecem mais, Tiago. Então vou fazer eles me conhecerem. Sou pai deles, Patrícia. Você pode ter desistido de mim, mas não pode me separar deles. Ela ficou em silêncio, pensando. E se eles não quiserem? Aí é problema meu. Mas pelo menos vou tentar. Dona Carmen interferiu. Patrícia, o homem tem direito de conhecer os filhos. Tá bem. Ela cedeu. Mas devagar. Uma vez por semana aqui na casa da mamãe com supervisão. Supervisão. Como se eu fosse um estranho perigoso. Mas era melhor que nada. Fechado, concordei. Mas uma coisa, Patrícia, nunca mais diga pros meninos que eu morri. Eles merecem saber a verdade. Ela assentiu, constrangida. E você, onde vai ficar? Vou alugar um lugar. Recomeçar do zero, já que você fez questão de apagar minha existência. Naquela noite, no hotel, chorei pela primeira vez desde que voltei. Chorei pela família que perdi, pelo casamento que acabou, pelos filhos que me viam como estranho, mas também tomei uma decisão e ia reconquistar o amor dos meus meninos. Não importava quanto tempo levasse. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Todo sábado de manhã eu ia na casa da Dona Carmen com presentes, doces, tentando conquistar a confiança de Paulo e Henrique. No começo eles ficavam grudados na mãe, me olhando como se eu fosse um bicho estranho. Meninos, venham conversar com o papai. Patrícia forçava, mas eles resistiam. Não quero, Henrique sempre respondia. Ele não é meu pai de verdade. Essas palavras me cortavam como faca, mas eu insistia. Levava jogos de tabuleiro. Tentava ajudar com o dever de casa, contava histórias da minha infância. Aos poucos, muito devagar, eles começaram a se interessar. Paulo perguntou um dia, você lutou na guerra mesmo? Lutei, filho, para proteger vocês e nossa família. Você matou alguém? A pergunta me pegou de surpresa. Paulo, guerra não é brincadeira. Às vezes a gente precisa fazer coisas difíceis para proteger quem ama. Henrique, sempre mais tímido, demorou mais para se abrir. Mas descobri que ele gostava de desenhar, igual eu quando criança. Comecei a levar papel e lápis de cor. Desenhávamos juntos. Desenhar um soldado, papai, ele pediu um dia. Foi a primeira vez que me chamou de papai sem ser forçado. Desenhei um soldado protegendo uma família. Expliquei. Esse soldado tá longe de casa, mas pensa na família todo dia. Patrícia observava nossas interações com cara fechada. Um dia ela disse, Tiago, não enche a cabeça deles com romantização da guerra. Não tô romantizando nada. Tô explicando porque fiquei longe. Você escolheu ficar longe. Eu não escolhi, Patrícia. Foi convocação. Era meu dever. Seu dever era com sua família primeiro. Meu dever era proteger o país onde minha família vive. A briga foi na frente das crianças que começaram a chorar. Para de brigar, gritou Paulo. Vocês sempre brigam. Dona Carmen interveio. Chega vocês dois. As crianças não merecem isso. Ela tinha razão. Eu e Patrícia tínhamos que separar nossos problemas dos meninos. Desculpa, filhos, pedi.
Papai e mamãe estão chateados um com o outro, mas isso não tem nada a ver com vocês. O momento mais emocionante foi quando Henrique me mostrou um desenho que fez na escola. Era nossa família, ele, Paulo, Patrícia e eu, todos de mãos dadas. A professora pediu para desenhar a família. Eu desenhei você também, papai. Meus olhos encheram de lágrima. Obrigado, filho. Posso ficar com o desenho? Pode. Mas você tem que cuidar bem dele. Vou guardar para o resto da vida. Patrícia viu a cena e, pela primeira vez, seu rosto amoleceu um pouco. Mais tarde, ela me puxou para conversar. Tiago, eu vejo que as crianças estão se apegando a você. É o que eu mais quero no mundo. Mas você precisa entender que minha vida mudou. Eu não sou mais a mesma mulher que você deixou. Eu sei, Patrícia, e eu também não sou o mesmo homem. Mas a gente pode tentar ser amigos pelos meninos. Ela suspirou. É difícil, Tiago. Eu construí uma vida nova, tenho minha empresa, meus amigos, e o Eduardo, a pergunta escapou antes que eu pudesse me controlar. Ela ficou vermelha. O Eduardo é um amigo especial. Amigo especial. Senti o estômago revirar. Os meninos conhecem ele, conhecem sim. Ele é carinhoso com eles. Carinhoso como? Tiago, não é da sua conta. Mas era sim da minha conta. Outro homem convivendo com meus filhos enquanto eu tinha que pedir permissão para vê-los uma vez por semana. Patrícia, se você quer refazer sua vida, eu respeito. Mas não deixa outro homem fazer o papel de pai com meus filhos. E se eles gostarem dele mais que de você? A pergunta foi cruel, mas eu respondi. Aí eu vou ter que aceitar. Mas pelo menos vou ter tentado. As visitas continuaram e aos poucos os meninos foram se abrindo mais comigo. Paulo me contou sobre a escola, os amigos, os sonhos. Henrique começou a me perguntar sobre a guerra, fascinado pelas histórias editadas que eu contava. Um dia ele disse: papai, você é corajoso igual os super-heróis? Não, filho, eu só fiz o que tinha que fazer. O corajoso mesmo é quem fica em casa cuidando da família. Patrícia ouviu o comentário e, pela primeira vez, sorriu para mim. Foi bonito o que você disse. Era verdade. Você foi muito corajosa cuidando dele sozinha. Obrigada, Tiago. Faz tempo que alguém não reconhece isso. Naquele momento, senti que talvez pudéssemos mesmo ser amigos um dia. A virada real aconteceu no aniversário de Paulo. Ele pediu para fazer festa na casa da avó e quis que eu fosse. Mas papai, você pode ficar o tempo todo? Não precisa ir embora cedo? Se sua mãe deixar, eu fico. Patrícia concordou, meio relutante. Na festa, vi Paulo me apresentando para os amigos. Esse é meu pai. Ele é soldado. O orgulho na voz dele me fez chorar. Eduardo apareceu na festa também. Vi como ele interagia com os meninos, carinhoso, presente, tudo que eu não pude ser. Senti ciúme, mas também gratidão. Pelo menos meus filhos tinham tido uma figura masculina positiva durante minha ausência. Eduardo, chamei ele de canto. Obrigado por cuidar dos meninos quando eu não estava aqui. Ele ficou surpreso. Eles são meninos especiais, merecem todo o cuidado do mundo. No final da festa, Paulo veio até mim. Papai, você pode dormir aqui hoje? Olhei para Patrícia, que hesitou. Por favor, mamãe, insistiu Henrique. O papai pode dormir no sofá. Ela suspirou, tá bem. Por hoje. Naquela noite, deitado no sofá da casa da sogra, ouvindo a respiração dos meus filhos no quarto ao lado, me senti em casa pela primeira vez desde que voltei. De manhã cedo, Patrícia me acordou com café. Tiago, a gente precisa conversar direito. Sobre o quê? Sobre como vamos fazer isso funcionar. Os meninos se apegaram a você, mas minha vida também precisa seguir. O que você quer dizer? Quero dizer que você pode ter mais tempo com eles, mas precisa ser organizado, planejado. Meu coração disparou. Sério, sério. Eles merecem ter o pai presente. Um ano depois daquele primeiro encontro desastroso, nossa dinâmica tinha mudado completamente.
Patrícia e eu conseguimos estabelecer uma rotina que funcionava para todos. Eu pegava os meninos na escola 2 vezes por semana e passava os fins de semana alternados com eles. Aluguei um apartamento pequeno, mas aconchegante, que Paulo e Henrique ajudaram a decorar. Papai põe minha foto aqui na estante, pediu Henrique, e a minha também, completou Paulo. Aqueles quartos pequenos viraram nosso refúgio. Os meninos cresceram entendendo que tinham 2 casas, a da mamãe, onde viviam a maior parte do tempo, e a do papai, onde passavam momentos especiais comigo. Hoje é dia de casa do papai. Henrique comemorava aos sábados. Levava eles para o parque. Cinema, jogos de futebol. Ensinei Paulo a andar de bicicleta. Ajudei Henrique com as primeiras palavras que aprendeu a ler. Foram conquistas pequenas, mas que valiam mais que qualquer medalha militar. Patrícia, aos poucos, foi relaxando o controle. Via que eu realmente tinha mudado, que minha prioridade agora eram as crianças. E, Tiago, você está sendo um bom pai. Ela admitiu um dia, obrigado, eu estou tentando compensar o tempo perdido. Não dá para compensar, mas dá para construir algo novo daqui para frente. Ela tinha razão. O passado era passado, mas o futuro ainda podia ser escrito por nós. E Eduardo continuou na vida deles, e com o tempo aprendi a aceitar. Ele era respeitoso comigo, carinhoso com os meninos, e fazia Patrícia feliz. Numa conversa franca, ele me disse: Tiago, eu nunca quis tomar seu lugar como pai. Só quis estar presente quando você não podia. E eu agradeço por isso. Respondi sinceramente. Os meninos precisavam de um exemplo masculino positivo. Foi estranho no começo, mas aprendemos a conviver civilizadamente. O momento mais emocionante foi no Dia dos Pais na escola de Paulo. Ele insistiu que eu fosse, mesmo Patrícia tentando dissuadir: filho, pode ser constrangedor para o seu pai. Vai ter só famílias tradicionais lá. Mas Paulo insistiu. Eu quero mostrar meu pai soldado para os meus amigos. Cheguei na escola meio nervoso, mas Paulo me puxou pela mão, orgulhoso. Pessoal, esse é meu pai. Ele lutou na guerra. As outras crianças ficaram impressionadas. Fizeram 1000 perguntas sobre a vida militar. A professora organizou uma roda, onde cada pai falava sobre sua profissão. Quando chegou a minha vez, falei sobre servir o país, sobre a importância da disciplina e do sacrifício por algo maior que nós mesmos. Mas a coisa mais importante que aprendi, concluí, foi que não adianta nada ser herói lá fora se você não for herói em casa, para os seus filhos. Paulo me abraçou forte. Você é meu herói, papai. Henrique também teve seu momento especial. Na feira de ciências, ele fez um projeto sobre profissões que protegem as pessoas e me incluiu junto com policiais, bombeiros e médicos. Meu pai protege o Brasil inteiro. Ele apresentou para a plateia. Quando perguntaram se ele queria ser soldado como pai, ele respondeu: quero ser igual ao meu pai corajoso e que protege quem ama. Patrícia assistiu às 2 apresentações e no final me disse algo que nunca vou esquecer. Tiago, eu me enganei sobre você. Achei que você tinha escolhido a guerra em vez da família, mas você escolheu proteger a família de um jeito maior. Patrícia, eu sei que cometi erros, fiquei longe demais por muito tempo. Mas você voltou. E mais importante, você lutou para voltar para o coração deles também. Hoje, 5 anos depois daquele jantar traumático, nossa família encontrou um formato que funciona. Patrícia se casou com Eduardo numa cerimônia linda, onde Paulo e Henrique foram pajens. Eu estava lá também, não como ex-marido ressentido, mas como pai orgulhoso vendo meus filhos felizes. Papai, você vai dançar com a mamãe? Perguntou Henrique. Não, filho. Hoje é dia do Eduardo dançar com ela, mas eu danço com vocês. Os meninos hoje têm 15 e 13 anos, adolescentes que dividem seus problemas comigo nas nossas tardes de sábado. Paulo quer seguir carreira militar, papai, quero proteger o país igual você. Henrique prefere artes, mas sempre diz: vou desenhar histórias de heróis igual meu pai. Eles me veem não como o soldado que foi embora, mas como o pai que voltou e lutou por eles. Patrícia e eu viramos grandes amigos, conversamos sobre a educação dos meninos.
comemoramos juntos as conquistas deles, apoiamos um ao outro nas dificuldades da paternidade e maternidade. Quem diria que a gente seria uma família melhor separados do que juntos? Ela brinca às vezes. É que a gente aprendeu que família não é sobre estar no mesmo lugar. Respondo. É sobre estar no mesmo propósito, o bem das crianças. Eduardo virou um amigo também. Ele me inclui nos churrascos de família, me atualiza sobre o dia a dia dos meninos quando estão na casa dele. Patrícia, você sabe que eu nunca quis ser rival seu, né? Ele me disse recentemente. Eu sei e agradeço por ter cuidado deles quando eu não podia. Você é um bom padrasto e você é um bom pai. Eles falam de você com muito orgulho. No último aniversário de Paulo, ele me surpreendeu com um discurso. Quero agradecer meu pai Tiago, que mesmo longe pensava na gente todo dia, e meu padrasto Eduardo, que esteve aqui quando precisávamos. Vocês dois me ensinaram que homem de verdade é quem ama e protege a família. Não tinha o olho seco na festa. Hoje, quando olho para os meus filhos, eu vejo que eles cresceram entendendo que família pode ter muitos formatos, mas o amor é sempre o ingrediente principal. Eles respeitam meu passado militar, compreendem as escolhas que fiz e, mais importante, sabem que são prioridade na minha vida agora. A guerra me ensinou a lutar por território, mas a vida me ensinou que o território mais importante é o coração dos filhos. E esse território, uma vez conquistado com amor e dedicação, ninguém mais tira da gente. Patrícia tinha razão, naquele primeiro dia eu não pertencia mais àquela casa. Mas os meninos me ensinaram que lar não é um lugar, são as pessoas que amamos e que nos amam de volta.